Olá, pessoal. Um bom 2022 para todos nós. A mídia brasileira tem divulgado o grande número de pessoas com sintomas de gripe, de no corpo, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta, coriza, febre, tosse, em geral seca, rouquidão, perda de voz, diarreia. Na falta de dados precisos pelo apagão em nível federal, mas também pela falta de testagem em massa, temos falta de informações nos estados e nos municípios também. É notória a subnotificação, mas não há dúvidas de que temos tido um grande aumento do número de casos de Covid e de gripe simultaneamente. E dos casos de Covid, a maioria é da variante Omicron, que é muito mais transmissível do que aquela original e das demais variantes. É difícil distinguir a gripe da Covid somente pelos sintomas. A gripe causa mais rinite e muito raramente ocasiona dessaturação, que é a queda da taxa de oxigênio no sangue. É importante que as pessoas com sintomas monitorem a temperatura, frequência cardíaca e a saturação de oxigênio. Em caso de persistência da febre por muitos dias e queda da saturação, ou aparecimento de secreção amarelada ou esverdeada, devem procurar serviços de saúde. A saturação é considerada normal para pessoas sadias em torno de 95 a 100%. O teste mais sensível continua sendo o RT-PCR para a COVID, que deve ser feito entre o terceiro e o sétimo dia do aparecimento de sintomas. O teste de detecção de antígeno, que é o teste rápido, também é uma boa opção, com um pouco menos de sensibilidade, mas com a vantagem da rapidez do resultado, que sai em 10 a 15 minutos. Há um problema atualmente no Brasil. Há poucos testes, tanto no setor público como no setor privado. Mesmo com a situação difícil que os países da Europa e os Estados Unidos vivenciam faz algum tempinho com a Omicron, testes em números suficientes não foram providenciados no Brasil. Para outros vírus respiratórios, incluindo o subtipo H3N2, existem vários testes capazes de detectá-los. A identificação da Covid-19 e da H3N2 tem muita importância para o tratamento e para orientações, particularmente para crianças, idosos e indivíduos imunocomprometidos, com indicação de medicações efetivas, se necessário, e diferentes tempos de isolamento. De qualquer forma, tanto pessoas com Covid-19 e H3N2 devem ser isoladas de outras pessoas, dormir em quartos separados, evitar circular pela casa e, caso o façam, usar sempre máscara e manter distância dos demais moradores. As janelas devem ser mantidas abertas para que o ar circule e para que haja renovação do ar. Nos casos de pessoas com Covid-19, se estiverem bem clinicamente, é importante não ficarem deitadas por tempo prolongado, a não ser para dormir à noite. Caso morem em região com pouca densidade populacional, devem escolher horas do dia ou da noite em que haja poucas pessoas na rua e pode-se fazer breves caminhadas, sempre com máscara. O movimento auxilia na prevenção do tromboembolismo. Não custa lembrar que não há medicação específica que previna gripe ou Covid-19. Há vacinas que reduzem infecções e principalmente a gravidade dos quadros clínicos quando as pessoas são acometidas. Quanto tempo de isolamento é recomendado para quem tem H3N2? No caso do H3N2, não existe uma recomendação estabelecida. Em geral, deve-se manter isolamento até 5 dias, a não ser que haja piora do estado clínico. Nos casos de Covid-19, os estudos mostram que o tempo de isolamento deve ser de pelo menos 10 dias. A decisão do Ministério da Saúde seguiu o CDC dos Estados Unidos de diminuir o tempo de isolamento para 5 dias.
Até mesmo o diretor executivo do Programa de Emergências em Saúde daquele órgão alerta que medidas de redução de tempo de isolamento deveriam ser tomadas com base em estudos numerosos e consistentes. Corre-se maior risco de pessoas infectantes circularem livremente por aí, piorando a situação. Os governantes, mais uma vez em geral, tentam minimizar a piora da pandemia, dizendo que a taxa de ocupação de leitos hospitalares e de UTI não atingiram o topo como antes já ocorreu no Brasil. Mas nós não podemos ver dessa forma. De fato, graças à vacinação, a taxa de gravidade tem sido menor. Mas como a Ômicron é muito mais transmissível, tem atingido muito mais pessoas. X% de 100 pessoas, o sistema aguenta, o sistema de saúde aguenta. Mas X% de 1 milhão de pessoas, não. A mesma coisa pode-se dizer da Covid prolongada, de pessoas que continuam a ter muitos sintomas por muito tempo e requerem o acompanhamento e tratamento e reabilitação por serviços de saúde. Na prevenção de doenças respiratórias, então, o que é que deve ser feito? Diminuição da circulação de pessoas, distanciamento físico, quarentena para os que tiverem contato com doentes ou com suspeita de doença, até se descartar a infecção, vacina e uso de máscara. Todos devem usar máscara e, de preferência, a N95 ou a PFF2, com o nariz e a boca devidamente cobertos até o queixo, garantindo-se a boa vedação. Essas máscaras podem ser reutilizadas após uns 2, 3 dias de descanso. Assim, recomenda-se ter algumas máscaras para o rodízio. Apesar de serem melhor do que nada, as máscaras cirúrgicas e as de pano são menos eficazes, especialmente com a variante Ômicron, que se mostra com grande capacidade de replicação e transmissão. Como opção, pode-se usar uma sobre a outra, desde que a vedação seja boa. E os locais de trabalho? É fundamental que as empresas melhorem os ambientes de trabalho, com o aumento da ventilação natural, garantindo a circulação e renovação do ar. Nos locais onde há ar-condicionado, o sistema deve ser avaliado por especialistas para que se garanta essa renovação do ar. Para que todos possam monitorar a qualidade do ar, é importante que um painel mostre os indicadores para que todos os presentes possam ter acesso à informação. Deve-se tratar também, deve-se traçar uma estratégia de testagem, priorizando os que mais se expõem no transporte ou nos locais de trabalho. Em alguns países da Europa, as pessoas recebem kits de autoteste com pesquisa de antígeno. Empresas proporcionam testes de pesquisa de antígeno de 2 em 2 dias ou algumas vezes por semana. E as pessoas cujos resultados são positivos são imediatamente afastados, independentemente dos sintomas. Seus contactantes são também testados. No Brasil, os autotestes não são ainda autorizados pela Anvisa, de forma que as empresas deveriam providenciar profissionais de saúde que realizassem esses testes rápidos. As empresas devem reorganizar-se para priorizar trabalho remoto e ou regime híbrido ou rodízio, para que menos pessoas ocupem os locais de trabalho. As refeições devem ser realizadas ao ar livre ou em local muito ventilado e os banheiros usados em sistema de rodízio. E a ideia é zero aglomerações. Após quase 2 anos de pandemia, continuo recebendo informações de sindicatos sobre surtos nos locais de trabalho. É preciso que a vigilância do SUS atue fortemente junto às empresas para que se garanta a contenção do vírus nos seus ambientes, impedindo que pessoas com teste positivo ou com sintomas continuem trabalhando, que é a denúncia que a gente vem recebendo bastante.